Olá, seja muito bem-vindo. O STJ Notícias começa agora. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre seguros. Nós vamos explicar como o Judiciário tem se posicionado sobre direitos e deveres dos usuários e das seguradoras. E o que fazer para você não ter dor de cabeça quando precisar do seu seguro. Aqui no estúdio também vamos responder as perguntas que você deixou na nossa página no Facebook sobre esse assunto. E entre as decisões da semana, a que garante pensão alimentícia depois do rompimento da união estável homoafetiva. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. E estão abertas até o dia 14 de maio as inscrições para o Prêmio Inovare. O objetivo do prêmio é incentivar a inovação em várias categorias e reduzir a burocracia da justiça. A 12ª edição do Prêmio Inovare foi lançada na última quinta-feira no plenário do Superior Tribunal de Justiça. O evento foi aberto pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. Anualmente, o Inovare dissemina propostas e ações que contribuem para a eficiência e a criatividade, a desburocratização, a agilização dos serviços judiciais através de sua premiação e de sua ampla divulgação. Isto vem permitindo a adoção de bem-sucedidas práticas jurídico-administrativas pelos que buscam a eficiência e a celeridade do sistema justiça. Criado em 2004 pelo Instituto Inovare e pelo Ministério da Justiça, o prêmio tem a finalidade de divulgar e valorizar iniciativas inovadoras, no sentido de melhorar o funcionamento do judiciário. De lá para cá, 154 trabalhos foram premiados. Há mais de uma década vem permitindo grandes ideias para grandes implementações no aperfeiçoamento institucional do sistema judiciário brasileiro. Então, portanto, ele é um prêmio que, sem sombra de dúvida, envolve ativamente advogados, membros do Ministério Público, magistrados, defensores públicos, ou seja, todos os operadores do direito discutindo, dialogando para melhorar o sistema judicial. Ele é um grande ganho para o país, os resultados mostram isso e teremos mais uma vez um prêmio que dotará brasileiros e brasileiras de grandes ideias para boas implementações futuras. Esta edição trouxe uma novidade. Além das categorias que já existiam, foi criada mais uma, Justiça e Cidadania. Estamos abrindo as janelas do Inovar ainda mais para alcançar toda a cidadania, com temas da cidadania e no seu vínculo com a justiça, seja no campo da educação, no campo da ética, no campo da saúde, no campo do meio ambiente. Cidadania é a qualidade do cidadão. Então nós estamos agora selecionando também práticas oriundas diretamente da cidadania e voltadas para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. E as práticas inscritas na categoria especial deverão tratar da redução das atividades judiciais do poder público. Nas demais, o tema é livre. Garantia de direitos em união homoafetiva. Hoje, na Justiça, quando um casal homossexual se separa, cada um tem direitos na partilha de bens, por exemplo, além de pensão previdenciária em caso de morte de um dos parceiros. E os ministros da 4ª turma do STJ entenderam que o parceiro que tiver dificuldade de se sustentar pode pedir pensão alimentícia depois do rompimento da união estável. Vamos ver. No recurso que chegou ao STJ, o parceiro afirmou que, com o fim da relação homoafetiva de 15 anos, passou a ter dificuldades financeiras para o próprio sustento, principalmente por causa de problemas de saúde. A ação cautelar de alimentos, iniciada depois da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, foi negada pela Justiça Paulista, que entendeu que a união de pessoas do mesmo sexo deve ser um acordo, uma sociedade de fato, e não uma entidade familiar. Mas no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que a decisão vai de encontro com recente jurisprudência do STF e do STJ. Para o ministro, o próprio Código de Processo Civil
dá direito aos parentes, cônjuges ou companheiros de pedir alimentos aos familiares em caso de necessidade. Desta forma, não há por que excluir o casal homossexual da normatização. Por fim, o ministro afirmou que ninguém pode ser privado de direitos e nem sofrer restrições por causa da orientação sexual. Com a decisão, o processo retorna ao tribunal de origem, que vai avaliar os requisitos para validar a união estável e o pagamento da pensão. Você sabe o que significa desaforamento? Não? No direito penal é o ato de transferir o julgamento de um tribunal de júri de uma cidade para outro lugar. E foi exatamente isso que a defesa do médico José Luiz Gomes da Silva, acusado de fazer parte da chamada máfia dos órgãos na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, questionou no STJ. Mas o pedido de habeas corpus foi negado pelo ministro Rogério Schietti. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. José Luiz e outros médicos são acusados de provocar, em abril de 2000, a morte de uma criança de 10 anos para torná-la doadora de órgãos. O julgamento tinha sido marcado para julho de 2014 em Poços de Caldas, mas o Ministério Público pediu que o processo fosse transferido para Belo Horizonte com a intenção de assegurar a imparcialidade dos jurados. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido. Por isso, a defesa do médico recorreu ao STJ, alegando que não havia provas que colocassem em dúvida a imparcialidade do júri. Ao analisar o recurso, o ministro do STJ, Rogério Schietti, entendeu que a transferência do processo foi correta porque, de acordo com o tribunal, há uma série de fatos que apontam a possibilidade dos jurados de Poços de Caldas serem influenciados em suas convicções. O ministro, então, negou o pedido da defesa. E o médico Aloísio Soares Guimarães, preso preventivamente desde outubro do ano passado por suposto envolvimento em organização criminosa que praticava abortos no Rio de Janeiro, vai continuar na prisão até o julgamento do mérito do recurso apresentado ao STJ. Na ação, a defesa havia solicitado a revogação da prisão preventiva do acusado, ou que ela fosse substituída por prisão domiciliar. Alegou que o paciente tem 88 anos e está em tratamento de saúde. O pedido foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro, que determinou que o preso continue realizando tratamento médico no hospital penitenciário. No STJ, a defesa afirmou que faltou fundamento na decretação da prisão preventiva e que não há motivos para que o médico não possa continuar o tratamento de saúde em casa. O pedido foi negado pelo desembargador convocado Newton Trizotto. Devido às circunstâncias do caso, o desembargador afirmou que não há motivos excepcionais para a concessão do pedido, já que o médico e outras 74 pessoas foram denunciadas por suposto envolvimento em organização criminosa, que praticava abortos na capital fluminense. Por fim, o desembargador citou a jurisprudência da 5ª turma do STJ, que não há por que falar em constrangimento ilegal quando a prisão cautelar está devidamente justificada. Operação Lava Jato. Foram analisados no STJ mais pedidos de liberdade de envolvidos na investigação que apura irregularidades na Petrobras. O ex-vice-presidente da Ingevix Engenharia, Gerson de Mello Almada, vai continuar preso. Também foram negados os pedidos dos executivos Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler, da construtora Camargo Correia. Vamos conferir agora quais foram as alegações das defesas e o entendimento do relator aqui no STJ. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que não teve acesso aos documentos e provas contidas no processo. Além de pedir a soltura dos acusados, o documento solicitou a anulação do processo desde o início, até que fossem juntadas aos autos toda a documentação e provas produzidas na investigação. Ao negar o pedido, o desembargador convocado, Newton Trizotto, afirmou que habeas corpus é uma garantia que não se presta para resolver questões de natureza meramente processual e que a prisão dos acusados foi bem fundamentada. E mais uma vez, o ex-vice-presidente da Ingevix Engenharia, Gerson de Mello Almada, acusado de integrar o esquema de corrupção na Petrobras e preso na Operação Lava Jato, teve o pedido de liminar negado pelo STJ. O pedido foi contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a prisão preventiva do executivo. No recurso,
A defesa alegou que a manutenção da prisão foi decidida de forma impensada, mas para o desembargador Newton Trisotto foram indicados todos os fundamentos que justificam a decretação da prisão preventiva do executivo, principalmente para a garantia da ordem pública. E veja no próximo bloco, você sabe quais as principais regras dos seguros? O que você deve verificar ao assinar um contrato para evitar dor de cabeça lá na frente? Segura aí que daqui a pouco eu tenho as respostas. É o STJ Notícias, sempre conectado a você. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e com um alerta para você que pretende comprar ou trocar de carro. Muitos consumidores têm o hábito de sair com o veículo da concessionária sem o seguro. Prefere deixar para resolver ou renovar dias depois. O problema é que se alguma coisa acontecer, como por exemplo o furto do veículo, o dono vai ter muita dor de cabeça. Foi o que aconteceu com uma consumidora de São Paulo. Vamos conferir na reportagem de Caio Baltazar. Ao escolher um carro para comprar, a professora Alessandra buscou aquele que atendesse a todas as necessidades da família. Em seguida, veio o segundo item, que para ela é muito importante: o seguro para o veículo. Aliás, ficar sem ele, nem pensar. Principalmente a questão de tranquilidade. Você sai com o carro já segurado, evita um transtorno, né, do decorrer até chegar em casa. É um carro novo, é um carro que é avisado, né? Então essa questão dessa tranquilidade, você ter a seguradora que vai te garantir, né, um caso de uma emergência, né, você ter o veículo de volta, até a questão de te socorrer no meio da pista, um assalto, alguma coisa. Então dá uma tranquilidade. Hoje, como a maioria das pessoas compram o veículo financiado, é uma garantia de que ela vai possuir aquele veículo até o final do pagamento, porque se o veículo é roubado, você vai ter que continuar pagando as prestações. Em São Paulo, uma consumidora perdeu o carro 0 km que tinha acabado de comprar. Ela preferiu retirar o veículo da concessionária antes de fazer o seguro. No dia seguinte, o automóvel foi furtado. Só depois, ela enviou a proposta para a agência de seguro e chegou a pagar a primeira parcela. Mas, ao saber do furto, a seguradora se negou a pagar a indenização. A seguradora afirmou que só foi informada do furto 20 dias depois do acontecido. A consumidora entrou com ação na justiça para receber a indenização, mas as instâncias inferiores não aceitaram os argumentos apresentados, por entender que o seguro não estava devidamente efetivado quando ocorreu o furto. A consumidora recorreu ao STJ. O relator do processo, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a proposta é firmada com o consentimento das duas partes, o que não foi o caso, porque a seguradora não havia recebido o pedido. O ministro acrescentou ainda que, ao receber a proposta, a seguradora ainda tem 15 dias para decidir se vai aceitar ou não. Com esse entendimento, o pedido de indenização foi negado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Bom, e para falar sobre os seguros, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Walter, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós vimos aí na reportagem um caso relacionado à proposta. Qual é a vantagem de sair da concessionária com o seguro feito? A vantagem é de que você vai ter a cobertura integral do veículo desde o trajeto da concessionária até a sua residência, até o seu trabalho, sem o risco de que, nesse interregno, você tenha o carro furtado, colidido. O fato que aconteceu nesse precedente, que é um caso que quase nunca vai se repetir, é que a consumidora retirou o carro e não tinha enviado
a proposta aceita para a seguradora. Então, a seguradora não teve como fechar o seguro e fazer a cobertura, que depende de vistoria, pagamento de parcela e conferência de nota fiscal. O que é a conclusão que a gente tira disso? Você só fecha o seguro depois que você expediu o documento de proposta para a seguradora com aceite e ela te devolve a documentação que vem, por exemplo, a carteirinha, as explicações, o 0800, o adesivo. É ali que fecha o contrato de seguro. E a seguradora pode negar essa proposta? Pode. Em alguns casos pode haver a negativa desde que haja fundamentação, desde que haja algumas condições subjetivas ou objetivas. Por exemplo, o condutor do veículo não ter carteira, não estar habilitado, ou ser menor de idade. Algumas pessoas tentam fazer seguro porque ganharam um carro de presente, mas ainda não tem habilitação. Isso é vedado. Entendi. Walter, o Pedro Felipe, um internauta, deixou uma perguntinha no Facebook, vamos ver? A famosa pergunta no questionário de determinação do risco acerca da existência de outro condutor eventual. Com idade menor que 25 anos, realmente ilide a responsabilidade do seguro no caso de sinistro ocasionado por esse condutor eventual? Essa pergunta é uma pergunta muito importante porque nós temos que lembrar que o seguro é baseado na boa-fé, ou seja, o assegurado tem que declarar a verdade perante a empresa. Quando se coloca o condutor principal, significa aquele que vai conduzir na maior parcela de tempo o veículo. O condutor eventual é aquela pessoa que vai conduzir na menor parte do tempo. Acontece muito com o pai que tem 2 filhos ou que tem um filho que um filho vai para a faculdade de manhã, o outro filho vai para a faculdade à noite, o pai usa o veículo à tarde. Então, esse partilhamento ele não é proibido. O que você vai ter que declarar é qual é o que vai utilizar o carro por maior interregno de tempo. O que não pode é você se utilizar dessa figura do condutor principal maior de 25 anos apenas para obter um valor de prêmio mais barato, ou seja, para pagar um valor mais baixo no seguro do veículo. Se isso daí for comprovado, e se tiver comprovado essa má-fé, ou seja, o condutor principal nunca conduz o veículo, pode haver uma discussão judicial e pode haver a não cobertura por parte da seguradora. De outro lado, se você declara a realidade, você está de boa-fé e você não vai ter problemas para obter a cobertura do seguro. Agora, na eventualidade de uma pessoa conduzir apenas uma vez ou apenas 2 vezes, um parente que chegou de fora e vai conduzir o veículo ali eventualmente, nessas hipóteses o judiciário tem interpretado o contrato em favor do consumidor e colocado que ele estando de boa-fé tem que haver a cobertura. Afinal, o seguro é do veículo, não é do condutor. Ok. Outra pergunta, acho que é da Márcia. Márcia, ela quer saber. Renovei o seguro do carro por mais 12 meses e o valor foi pago à vista, mas precisei vender o automóvel 3 meses após a renovação. Não tem outro veículo para o qual transferir o seguro. Há alguma norma que obrigue a seguradora a me restituir o valor que não será usado? Ou seja, tenho o direito a receber o que já foi pago pelos 9 meses que estarei sem carro e, portanto, não usarei o seguro? Muito boa a pergunta da Márcia, porque ela demonstra para nós que o contrato de seguro ele é normalmente contratado anualmente. Quando você renova, você tem o desconto, mas é um contrato que, vamos lá, é caro. As renovações, elas geram um desconto. Não importa se é um contrato novo ou renovado, se você deixou de usar esse veículo, ou você vendeu, ou você simplesmente parou de utilizá-lo e vai perder a propriedade do veículo, você pode pedir o abatimento proporcional, ou seja, a devolução do período em que você não vai usar o carro. Isso já está, de tão comum essa discussão, já está especificado numa planilha da SUSEP. Basta você buscar no site da SUSEP, ele vai estar lá. A partir de 15 dias, até o dia 364 do seu seguro, você vai poder ter a devolução proporcional do valor pago. Isso é importante porque tem gente que vende o carro, se esquece de cancelar o seguro e perde um dinheiro aí em vão. Então é bom você observar isso. Já tem a regra da SUSEP, a seguradora tem que aplicar isso aí automaticamente. Muitos consumidores brasileiros esquecem disso. Ok. Mais uma pergunta. Eduardo Martins, ele fala, os seguros chamados seguro de vida com prêmio resgatável, que são vendidos por intermédio de brasileiros, mas que a empresa, seja de outro país, estão submetidos à legislação brasileira, mesmo sem um registro da SUSEP. Se sim, quais leis seguram esse contrato? Você acabou de explicar isso, né? Esse caso aí é um caso mais especial, porque realmente o brasileiro ele tem ido muito para o exterior. E a gente tem tomado conhecimento realmente desses planos novos, desses seguros novos. Existe um seguro, que é esse,
está colocado por quem perguntou, que é um seguro que realmente ele já declara no contrato que o nosso dinheiro vai para uma instituição estrangeira. Vai ser mais ou menos um fundo que vai receber o nosso dinheiro. É como se fosse uma poupança que você pode resgatar, não necessariamente com evento morte. É uma aplicação. O que está colocado na pergunta tem uma resposta lá dentro. Ela é vendida por brasileiros. Então, essas empresas, em que pesem ser estrangeiras, elas estão abertas aqui no Brasil, é obrigatório que elas estejam abertas no Brasil, e enquanto empresas de seguro dentro do Brasil, elas estão sujeitas à regulação da SUSEP. Então, a SUSEP tem regulação especial e nós esperamos que ela fiscalize essas entidades que estão pegando o dinheiro de brasileiros. É isso. Pedir para o senhor continuar aqui conosco, porque daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre plano de saúde. Uma operadora vai ter que indenizar um paciente com câncer por falha de informação. Eu volto daqui a pouco com essa informação. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde, divulgada no fim de 2014, reforçou o que já estava previsto em lei. A aplicação de multa caso as operadoras de planos de saúde desrespeitem o prazo de 30 dias para comunicarem aos beneficiários sobre mudanças no credenciamento de hospitais e clínicas conveniadas. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da terceira turma entenderam que a falta de informação a um paciente com câncer sobre o descredenciamento de uma clínica causou um grande transtorno e a Unimed foi condenada a pagar indenização por danos morais. De acordo com o processo, o plano de saúde pago pela consumidora estava sendo usado para o tratamento contra o câncer. Mas, no dia em que iria realizar mais uma sessão de quimioterapia, a paciente teve uma surpresa. Foi informada de que o plano não tinha mais contrato com a clínica, impossibilitando assim o procedimento. Sem opção e sem ter como continuar o tratamento, a paciente teve que buscar às pressas outro hospital para dar continuidade na quimioterapia, que só conseguiu dias depois. Inconformada com o descaso, ela procurou a justiça. A Unimed foi condenada a pagar R$ 7 mil de indenização por danos morais. A Unimed alegou que, de acordo com a lei que rege os planos de saúde, as operadoras são obrigadas apenas a comunicar aos clientes sobre o descredenciamento das empresas que prestam serviços e não as clínicas médicas. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva lembrou que os planos de saúde são regidos também pelo Código de Defesa do Consumidor. O ministro afirmou que a Corte tem entendimento firmado sobre o assunto. Ao votar, a terceira turma do STJ considerou que a Unimed agiu de forma abusiva a não comunicar o descredenciamento da clínica e o descumprimento do dever de informação junto à situação traumática vivida pela cliente evidencia o dano moral que deve ser compensado. E nós continuamos aqui no estúdio com o advogado Walter Moura. Walter, nós vimos aí na reportagem que é preciso ter atenção aí nas condições de portabilidade de carências, né? A decisão do STJ é irretocável, o entendimento do ministro Cueva é um entendimento que vai totalmente a favor da interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Não há sentido no plano de saúde descredenciar um prestador e informar e descredenciar uma clínica e não informar ao consumidor. O consumidor ele não quer nada com o plano de saúde, ele quer com o hospital e com a clínica. É lá que ele vai ter a prestação de serviço médico hospitalar.
Então você já estava dentro de um tratamento de câncer que não é um tratamento agradável para ninguém. Você já estava na quimioterapia, que é extremamente doloroso para qualquer indivíduo. E aí, chegando lá, você descobre que a empresa foi descredenciada e você não foi avisado. Quer dizer que você só é avisado pelo plano de saúde quando é para pagar, para cobrar, para renovar, para pagar. Agora, isso é para receber o dinheiro. Na hora de prestar o serviço, eles não prestam a informação. O Código de Defesa do Consumidor determina que a informação vai ter que ser não só para cobrança, mas especialmente para a prestação fim do serviço. E o que o STJ definiu muito bem é que as operadoras não estão sujeitas apenas à lei dos planos de saúde, elas também estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Eles se aplicam em diálogo, conjuntamente. E o que o paciente, como nesse caso da reportagem, deve fazer quando descobre esse descredenciamento de imediato? Bom, não há aí o dano moral automático. Para evitar esse tipo de transtorno, é sempre bom fazer uma ligação para o hospital ou para a clínica para perguntar. Nesse caso, da consumidora que já estava adoentada, ela já estava dentro do tratamento. Era razoável que o plano de saúde informasse ela no meio do caminho. O que o consumidor pode fazer é consultar por telefone o hospital que ele deseja ou a clínica e consultar o próprio plano de saúde para ver se ele está com credenciamento em dia. Isso é preciso avaliar bastante. Qual é a diferença do seguro e do plano de saúde? Bom, existe uma série de diferenças. Para o consumidor leigo, vai ser a mesma coisa, mas ambos vão assegurar que você tenha a prestação de serviço médico hospitalar no final, quando você precisar, depois de cumprida a carência, mediante o pagamento dos prêmios. A diferença é que um vai ser mediante reembolso parcial e o outro vai ser integral. Mas para o leigo isso aí vai ficar um pouquinho difícil de interpretar. É importante ler o contrato e saber qual é seu direito de reembolso total ou parcial, seja ele plano ou seguro. Até porque algumas empresas trocam esses nomes para confundir os consumidores. Tá certo, Walter. Muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. E olha, o Superior Tribunal de Justiça aumentou 6 vezes o valor de indenização por danos morais por atropelamento e morte de um ciclista. O acidente aconteceu em março de 2007, na cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. O Tribunal de Justiça Estadual determinou que a empresa de ônibus responsável pelo veículo que atropelou o ciclista pagasse uma indenização de R$ 55 mil, valor referente a 100 salários mínimos da época. Mas tanto a família da vítima quanto a empresa recorreram da decisão. Os familiares pediam o aumento da indenização e o pagamento da pensão por danos materiais em parcela única. Já a empresa alegou que a culpa do acidente foi exclusiva do ciclista. Na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, aumentou o valor da indenização para R$ 472 mil, o equivalente a 600 salários mínimos atuais. Segundo o ministro, ficou constatado que o motorista foi negligente ao não verificar a possibilidade de haver um ciclista descendo pela rua onde aconteceu o acidente e descumpriu a obrigação de dar segurança e preferência a um veículo de menor porte. Já em relação ao pagamento antecipado da pensão em parcela única, a turma manteve a decisão da Justiça do Mato Grosso. E o STJ Notícias fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida, sugestão? Participe! Deixa uma mensagem pra gente no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero você. Continue acompanhando a gente. Tchau!